Caraca, vamos lá. Agora eu vou cantar um pagodinho raiz, né? Homenageando o meu timão pela classificação e o meu técnico, Jair. Vamos lá? Ai como é bom ser finalista. O Corinthians não passa um ano sequer sem me dar conquista. Ai como é bom ser finalista. O Corinthians não passa um ano sequer sem me dar conquista. Melhor Jair, já está acostumando. O meu técnico tem sangue nos olhos, já é corintiano. Melhor Jair, já está acostumando. O meu técnico tem sangue nos olhos, já é corintiano. Ai como é bom ser finalista. O Corinthians não passa um ano sequer sem me dar alegria. Você ganharam desse ano mesmo. E o Paulista? Chupa Flavinho! Tá sentindo o cheiro de alguma coisa? Bom pra caramba, bom pra caramba. Qual é a nota dele? O cara tem o dom, tá vendo? É um futuro Martinho da Vila. Estavam trabalhando, inclusive, ali, as máquinas todas paradas ali. Isso, né, Pascoal? O chefe deu uma saidinha, aproveitamos o lance pra fazer um pagodinho. Legal. Agora, foi bom o pagode na Arena Corinthians ontem ou não? Foi bom o resultado, o Corinthians se classificou, ótimo pro Corinthians. Eu me enganei, eu disse que o Flamengo venceria a partida, mas acabei... Aqui, ó, eu e o Mano apostamos no Corinthians. Sim. Eu também. Eu falei 2-1 Corinthians. Eu também. Falei que o Corinthians ia ganhar. O único cara que falou que eu tenho gravado. O meu eu tenho gravado. Eu, inclusive, acertei a final. Falei que o Corinthians falei que era Corinthians e Cruzeiro. Não, mas você falou que é pros pênaltis. Sim, mas eu também Quem acertou aqui, cravou, fui eu. Falei, vai ser 2-1, não tem pênaltis. Como eu não me intimido, eu errei. Eu disse que o Flamengo passaria. Sim, ainda bem que o senhor errou, claro, tá gravado. Claro, eu errei. Eu assumo as minhas responsabilidades. O senhor subestimou o Corinthians. Não Aí subestimei. o Jadson mandou recado pro senhor no final do jogo. Pra mim pode ser. Pega essa deitada aí. Não, tudo bem. Achei que o goleiro do Flamengo falhou no primeiro gol. Um goleiro do porte dele, da categoria dele, não pode. Se a gente critica o Fernando Praz que cai pra trás, um goleiro do porte dele não pode cair pra trás numa defesa dessa, tem que ir na bola. Mas dói criticar o Everton Ribeiro? 4 minutos depois. Quem falou no primeiro gol foi o Everton Ribeiro, não foi o Diego Alves. 4 minutos depois, o time do Flamengo consegue um empate, porque se não sai o gol ia ser pênalti, né? Porque não saiu, o árbitro ia marcar pênalti. Nesse lance aí. Tem até o jogador do Corinthians que reclamou. Opa, foi pênalti, doutor. Olha lá. Doutor? Foi pênalti. É de doutor. Mas o senhor não fala que em pênalti não tem vantagem? Esse é o gol do Pedrinho, 38 segundos. Legal. Tem bastante volante marcando. O William Arão tá bem ali no lance. Duas falhas. O William Arão falhou, o Poçante Trauco. O Hever que saiu tudo errado no primeiro bote. Os jogadores fazem uma bela jogada. Onde não tem. Demorou muito para dar o primeiro gol, tem erro. Primeiro gol tem erro. Olha o William Arão. Ele para no lance. Demoraram muito para dar o bote. Dá uma olhada lá. O que o Hever saiu da posição dele? O que me chama a atenção, pra mim, a única falha nesse lance é do goleiro. Ele está muito atrás. Ele poderia estar um pouquinho mais à frente para fechar o ângulo e faria a defesa. Não, e cai atrasado, o chute não é tão forte. Se ele está mais para frente, ele diminui o ângulo do Pedrinho, no caso. Eu não acho que ele tenha falhado nos dois. Eu tenho uma leitura desse lance. Eu acho que ele falhou. Senhor Mani, vê se você concorda comigo. Com relação ao primeiro gol, eu achei que a falha foi do Everton Ribeiro. Não, são duas falhas. Não, mas foi um chute a queimar-roupa. Eu não acho que foi falha do Diego Alves no primeiro gol. No segundo gol, senhor Mani, tem um detalhe importante que eu acho que tem que ser dito. No intervalo, houve uma reunião ali entre o departamento médico do Flamengo junto com o Diego Alves a respeito da possibilidade dele continuar na partida. Coxa esquerda dele. Ele fala a respeito disso, inclusive na zona mista após o jogo. Ele fala, decidimos ali, estava meio que no sacrifício, estava incomodando um pouco, mas decidimos que eu deveria continuar. Mas é um cara que já estava no sacrifício, tanto que no segundo tempo quem batia os tiros de meta era o Hever. Então, senhor Mani, a partir do momento que o time inteiro vem daquela situação, porque no vestiário todo mundo tá sabendo o que está acontecendo ali. Todo mundo tá vendo aquela situação, aquele, e aí fica, não fica, não sei o que, fica, porque você é importante, numa dessa vai pros pênaltis. Vai voltar, né? Sabe, Pascoal, o cara é importante, é um pegador de pênaltis. Então chega lá, por exemplo, o clube, Pascoal, vendo toda aquela conversa, aquela discussão, fica, não fica, vai no esforço, não vai no esforço, enfim, decidiu voltar. A partir do momento que decide se voltar, senhor Mani, o goleiro tem que estar mais blindado do que costumeiramente já deve estar.
A partir do momento que o Corinthians encaixa aquele contra-ataque, e o Flamengo estava melhor na partida, o Romero acredita numa jogada que vai pela esquerda. Ele toca para o meio, o Jadson dá aquela casquela, o Pedrinho aqui com 38 segundos. Errado, né? O Jadson deu a impressão que ele foi dar uma dominada, a bola bateu no bico ali, mas sobrou o Pedrinho. Foi a assistência do Jadson. Deu errado o que deu certo. O Pedrinho, que em 38 segundos conseguiu dar 3 toques na bola e marcar um gol, foi falha, na minha visão, não foi do Diego Alves. A falha ali foi do Trauco e do William Arão. Porque o Pedrinho, além dele dominar a bola, ele ajeita primeiro, ele domina cortando para onde ele quer bater e depois ele chuta. Ele usa a qualidade dele, a habilidade dele. Mas é que tá, Sormani. Não houve uma aproximação por parte dos jogadores do Flamengo. Falha é uma coisa. Falha é quando... Por exemplo, o time estava posicionado. A defesa, para mim, do Flamengo estava posicionada. Tomou o drible, faz parte do jogo tomar um drible. Não é porque você toma um drible que você falhou. Eu acho que a falha, por exemplo, é um goleiro, na minha opinião, do nível do Diego Alves, não tem uma leitura dessa. Ficar praticamente em cima da linha, num chute de fora da área. Avança, gente. Mas se ele tivesse comprometido com relação à dor na perna? Bom, entendeu? Ninguém pode jogar no sacrifício. Aí é um erro. Não, aí o cara sai pipoqueiro. O senhor nem vai falar. Falaram do Diego no nosso grupo. Mais uma pipocada do Diego. Quem falou? Não vou citar. O Fagner pipocou, então? Não. Então porque saiu machucado, então o Fagner não pipocou. Mas peraí, você não quer comparar o esforço físico. Mas pera lá, você não quer comparar o esforço físico que o jogador de linha vai ter que fazer, inclusive correndo durante a partida? E o goleiro não vai precisar da musculatura da coxa para saltar. Ele vai, mas é menos, Pascoal. Ele não precisa da força da musculatura da coxa para saltar. Pascoal, claro que precisa, mano. O lateral, ele não pode jogar com uma fisgada na coxa. O goleiro consegue. Quantos goleiros você já viu jogando com essa fisgada na coxa? O Everton no Palmeiras, recentemente no jogo, jogou machucado na virilha. Agora, o lateral consegue jogar assim? Não consegue. Não, o lateral não consegue. Volante não consegue. O Diego Souza, Diego Souza não. O Diego... Só o Diego Ribas. Diego Alves, o goleiro. Que coxa que é? Acho que esquerda. É o canto que ele tomou o gol. Eu acho que ele cai, desculpa, senhor, mas eu acho que você tem toda a razão. Foi uma bela jogada do Pedrinho, é o que ele sabe fazer. Os jogadores do Flamengo estavam próximos, não conseguiram. Inclusive os jogadores interrompem a visão dele. É um erro coletivo no Flamengo também, além do mérito. Eu vejo a vida melhor no futuro. A vida melhor no futuro e acho que o Diego Alves falhou nos 2 gols, gente. O primeiro gol... Eu não achei, não. Tudo bem que foi a queima-roupa, mas foi um chute errado. Não foi um chute de... Foi mascado. Errado não foi porque a bola entrou. Ele fez aquele gol contra o Sport, esse mesmo jogador aí, como é que chama? O Danilo Avelar. Que foi um gol muito mais, uma bola muito mais difícil que não dá para o Magrão pegar. Nesse lance aí, o Diego cai para trás. A bola... Goleiro de grande nível... Esse aí lance aí que você tá falando? Pega essas bolas. Goleiro do nível dele pega essa bola. Não, Pascoal e o segundo chute, ele é de fora da área, não é tão forte. É no canto que ele tá. Mas no canto que ele tá, ele cai atrasado. Não, se ele adianta, ele fecha. Aí eu não sei se é por causa da contusão na coxa, não sei o que é, mas o fato é que pra mim... Eu não achei falha mesmo, de verdade. Primeiro que o Flamengo não tem lateral. Nesse gol aí. Eu não achei falha. Por exemplo, não acho que foi frango. Não, frango não. Frango é uma coisa. Falha é outra. Falha é outra. O goleiro do nível dele. Pra mim, o goleiro do nível do Diego Alves postulava, jogava a Copa do Mundo. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira. E jogava na Europa, pegava pênalti do Cristiano Ronaldo e do Messi. Não pode tomar esses gols. Depois nós vamos discutir, porque agora não é hora. Para mim, quem falhou, por exemplo, uma falha foi o Everton no gol do Cruzeiro. Eu achei. Demorou 15 minutos para sair. Depois nós vamos... O do Diego Alves, juro que eu não achei falha. Agora eu vou dizer um negócio pra vocês. O jogo ontem, o segundo tempo, foi horroroso. Foi um horror. Mas ninguém esperava. Eu achei que em boa parte do segundo tempo... Mas o que me admira, o que mais me surpreendeu ontem... É esse time do Flamengo. É o time do Flamengo. É só você olhar. Esse time do Flamengo, o time do Flamengo joga e não acontece nada. É o nutelismo. Você estava vendo, ontem quem estava assistindo o jogo, via. Lógico, o torcedor, é um time mamãe. O torcedor, o Pipinho, ele torce, ele tá lá, ele acredita, faz parte. Mas você tá vendo o jogo, você sabe que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque é o time mamãe. Olha, montaram o time do Flamengo. Eu vou falar, rapaz, é um time xoxo, é um time não tem nada barato aí. Por isso que eu falei aqui, quando o Lomba estava aqui no Beijo, eu falei pra ele, que ele falou, não, se o Barbieri ganhar o título, eu falei, você me desculpa a minha seriedade. O Flamengo não vai ganhar título nenhum esse ano. E se o Flamengo for campeão brasileiro, coisa que eu não acredito, será pra mim uma surpresa do tamanho do mundo. Vocês acreditam que o Flamengo pode ser campeão brasileiro? Não, eu não aposto. Eu fui apedrejado pela torcida do Flamengo, porque eu disse isso. Aí a torcida do Flamengo, agora que o Flamengo está a 3 pontos da liderança, os caras, tá vendo? Bairrista, clubista, babaca.
Eu falei... O último eles não erraram. Talvez. Mas quando eu disse isso, Benja, não é para atacar o Flamengo. É analisando o que o Flamengo já produziu. O Flamengo é um time com potencial? É. É um time que convence? Não. O Flamengo parece aquele carro com combustível adulterado. Na hora que você pensa que vai, ele engasga. Mas é verdade. Mas é verdade, é fato. O time do Flamengo, ele é mal montado. Com todo respeito ao Barbieri, que é um técnico promissor, a culpa nem é dele. A culpa principal é do Bandeira de Melo que o manteve ali. Que é o retrato do presidente. O Barbieri ontem, ele me saca o William Arão pra colocar o Lincoln, cara. O William Arão, que era o jogador que tava incomodando o meio-campo do Corinthians. Era aquele cara que tava cadenciando o jogo, era aquele cara que tava enfiando bola pro ataque. O Arão falhou no gol? Não achei. Eu achei que ele falou. Peraí. Esse gol? Não, o segundo gol do Corinthians, ele falhou. Ele falhou muito. Mas o fato dele ter falhado, senhor Mani, não o isenta de ter feito uma boa partida. Ele fez. Ele estava muito bem no jogo ontem, inclusive na hora que ele sai, ele mata o meio-campo do Flamengo. Pascoal, sempre foi diretor de futebol, também de time. Existe aquele negócio, tem time que não tem perfil de time vitorioso? Não, Esse time do Flamengo, ele não tem perfil de time campeão? Eu acho que o time do Flamengo, ele tem um perfil de time de jogadores que não sentem o que está acontecendo em campo, né? Mas isso não passa pelo treinador, Pascoal? O Palmeiras, na mão do Roger, era um time que também não tinha o perfil de campeão. O Filipão tem. Eu vi o que aconteceu ontem em Belo Horizonte. Isso passa muito pelo... Uma doce derrota também, viu? Daqui a pouco a gente vai falar disso. O que foi, mano? Doce derrota. Daqui a pouco eu falo mais. Não existe doce derrota. Ou é derrota ou não é. O Corinthians perdeu pro Santos na Copa do Brasil, foi doce derrota. Pergunta pro Filipão se ele queria ter perdido ontem. Tá, então depois a gente conversa a respeito. Na hora do você tem informação que o Filipão queria perder? Não é isso. Meu ponto de vista e meu feeling não me trai. Calma. Se tem um cara nessa mesa que é bom de palpite, é o Mano. É, mano. É verdade. Isso, eu tiro o óculos. Você não acertou nada ontem. Eu não acertei nada? E não o chapéu, porque eu não tenho aqui. Olha aqui. Se tem um cara bom de palpite, é o Mano. E você, Mano. Que tonto que você Há um mês atrás eu falei pra esse cara que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Ele falou que eu era louco. Aí na semana passada ele falou, poxa, você tem razão, o Palmeiras vai ser campeão. Ele falou que o Palmeiras ia ganhar 3 títulos, como ele falou que você era louco? Não, mas depois. Ele falou 4. 3 não, 4, porque ele falou o Mundial também. Eu falei há um mês atrás. Não, mas o Palmeiras esse ano. Há um mês atrás eu falei, Palmeiras pra mim ganhou o Brasileiro e ganha a Libertadores. Copa do Brasil ganhava o Cruzeiro. E ontem, ontem, eu comentei no Fox Premium, Sevilha e Real Madrid. Sevilha ganhou por 3-0 no primeiro tempo. Passeando. Se acabasse 7, não seria exagero nenhum. Dá pra ganhar do Real Madrid no final do ano. Mas precisa ganhar a Libertadores. Sim, calma, não tô dizendo que é esse ou aquele. Acho que se o Boca for campeão, tem condição de ganhar. Acho que se o Grêmio for ganhar. O Cruzeiro eu acho muito complicado com 0-2, entendeu? Acho muito difícil. Só queria dizer o seguinte. O assunto ainda é Flamengo. Estamos no assunto Flamengo. É isso, né? Porque você quer mudar o assunto, a gente quer mudar. Porque Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo é o retrato do presidente, é o retrato do elenco e não em hipótese alguma esse Flamengo representa o que é a torcida. Esse é um Flamengo que é um time elitizado, é um time que não tem brio, é um time que em nenhum momento dentro de campo mostra personalidade, é o time mamãe, é o time do gelzinho no cabelo, é o time do talquinho no bumbum e que não tem futebol. Enquanto for o time dos protegidinhos do presidente que mais se preocupa em ficar falando pelas entrelinhas, coisinha de arbitragem, desculpinha daqui até lá, e não resolver aquilo que ele precisa resolver, que é montagem de elenco, com gente decente, com gente que entende de futebol, o Flamengo vai continuar sempre decepcionando o torcedor em 21 eliminações de 24 títulos disputados, sendo que desses 3 títulos conquistados, o Flamengo tem 2 estaduais e apenas aquela Copa do Brasil 2013. Portanto, em nada me surpreendeu o que aconteceu com o Flamengo, que se fosse esse time de tanto potencial assim, não teria um elenco chulo, um elenco pequeno, um elenco de jogadores que dentro de campo não envergam a camisa do Flamengo. Em hipótese alguma, esses caras sabem envergar o peso da camisa do Flamengo. O retrato do que foi o Diego ontem em campo foi aquilo que tem sido o Flamengo. Um time que se esconde, um time que em nada mostra para o torcedor o que é o tamanho da nação. Um povo que é, no caso, a torcida do Flamengo,
simples, um povo que se dedica, um povo que é criativo, um povo que faz questão de sempre estar na arquibancada apoiando a equipe e mostrando o porquê que esse time é centenário. Esses jogadores não têm perfil de campeão. O Flamengo não vai ganhar nada porque o time do Flamengo em campo é o retrato de um fracasso, de um time sem sangue, de um time gelado, de um time que não representa o tamanho da sua instituição. Mas a culpa é do elenco, a culpa é de não ter treinador. A culpa é do quê? A culpa é do tudo. Primeiro do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que é um presidente que protege fracasso. Não é um presidente que soluciona fracasso. É um presidente que faz com que a crise em futebol seja tratada com bibelô, seja tratada com mãozinha na cabeça e não com mão de ferro. Não é assim que funciona. O senhor, na parte administrativa, na parte financeira, foi um gênio. Na parte de montagem do futebol, na parte do futebol, o senhor foi uma lástima à história do Flamengo. Deixa eu só falar uma coisinha. Recebi informação de que o Flamengo está tentando antecipar a verba do fornecedor de material esportivo do ano que vem. A informação que eu tinha é que isso não é possível e por isso que o Flamengo vai tentar um empréstimo bancário de 35 milhões. E estava esperando o jogo de ontem. Isso. Se perdesse, o Conselho não ia aprovar. Exato. E outra coisa, o Flamengo está tentando antecipar parcelas da venda do Viseu. Já tentou isso no início, quando vendeu, porque foi vendido, acho que em 4 parcelas. Parece 3 ou 4 parcelas. De que maneira que ele tenta antecipar? Não é pedindo para a Udinese. Ele pega lá a duplicata, é factoring, né, que chama isso? E aí ele não conseguiu ainda um percentual que o agradasse de modo, tá bom, vai. Você fica com tanto, eu fico com tanto. Dá no banco e o banco dá o dinheiro, antecipa o dinheiro. Exatamente. Essa é a informação que eu obtive. Ontem, só para te complementar, o Flamengo deixa, pelo menos, de arrecadar 20 pau, né? Na largada, porque 20 pau. O vice-campeão da Copa do Brasil leva 20 milhões e o campeão leva 50. E o terceiro colocado pega quanto? O Flamengo pode ter sido o terceiro colocado? Ou porque o Palmeiras fez um empate? É por etapas. É igual. Ele já recebeu da semifinal. Tá agora o Barbieri tá aí de novo, aquele burburinho. O Barbieri vai cair hoje, o Barbieri vai cair amanhã de manhã. Aí, o que muda cair agora? Não, o Flamengo ainda disputa o Campeonato Brasileiro, disputa. Ele disputa o Campeonato Brasileiro. Eu entendo também que eu não acredito. Você acha que contra o Bahia o time vai entrar 200 por hora? Não vai, Pascoal. Você acha que vai ser tudo que não teve contra o Corinthians vai ter contra o Bahia lá em Salvador. Os caras vão entrar, como diz minha neta, amerrentando o Flamengo que não vem, o Flamengo que não volta pro Rio, né? O Flamengo foi de São Paulo direto para Salvador. Mas, Benja, com relação à sua pergunta aí, cara, tá na cara que o Barbieri, ele já não é mais técnico do Flamengo, é questão de tempo. Pode demorar uma semana, pode demorar caiu, mas não informaram um mês. Ele. Claro, evidente, Pascoal, evidente. Na verdade, ele nunca foi técnico do Flamengo, né, mano? O Bandeira de Mello, ele tá pecando pela sua arrogância e pela sua prepotência. Ele acha que o Flamengo é dele. Porque, a princípio, quando o Barbieri foi efetivado como técnico do Flamengo, até com méritos, aí o elenco abraçou o Barbieri, enquanto ele era interino, ele colocou o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, aí até a pausa para a Copa, o Flamengo ainda era o líder. De fato, ele mereceu naquele momento uma oportunidade. A diretoria do Flamengo acreditou no potencial dele e bancou o cara como técnico do Flamengo. Mas a partir do momento que você vê que o trabalho está definhando, que o trabalho não está progredindo, cara, nada na vida é eterno. Nada na vida você pode encarar como se fosse irreversível. Você tem que ter a humildade e o bom senso para trocar em determinados momentos. E o Bandeira de Mello, mesmo ouvindo todo o conselho, mesmo ouvindo toda a torcida, ele achou, não, eu acredito no cara e vou até o final. Bandeira de Mello, com todo respeito, a sua parte administrativa pode ser boa. Mesmo agora aí a informação surgindo aqui de que o Flamengo pode antecipar cotas, mas todos os times do Brasil rezam para antecipar cotas porque ninguém consegue fechar a conta. No futebol, infelizmente, isso é praxe. Mas a sua parte esportiva é ridícula, é ridícula. Na sua administração, você está terminando agora seu 6º ano como presidente do Flamengo, você tem uma Copa do Brasil, todo mundo sabe que o Flamengo ganhou assim de forma até surpreendente, porque em 2013 o time do Flamengo era muito fraco, e 2 campeonatos estaduais, um em 2014 e outro em 2017, em 6 anos de mandato. E o Flamengo, a partir do 3º ano, já tinha um investimento pesado. Claro que já tinha. Já tinha investimento pesado. E sem contar que no estadual, nesses últimos 6 anos, ele sempre foi amplamente superior aos rivais. Sim. Porque o Fluminense já estava no fim da parceria, já vivia um momento ruim. O Vasco estava em alto e baixo de Série A e Série B.
o Botafogo vivia em crise financeira. Ou seja, o Flamengo tinha praticamente por obrigatoriedade profissional e esportiva, ganharam 6 anos. E ele ainda conseguiu tropeçar em 3 anos de Campeonato Carioca. Ano passado o Flamengo foi vice-campeão em 2 competições. O Corinthians tem 18 anos, nos últimos 17 títulos. 17, o Benja. Vamos só ver o ataque. Só um segundo. Tá, ok. Só uma coisa. É óbvio que os 2 vice-campeonatos do ano passado você não pode descartar. Mas quando você ganha 2 vice-campeonatos, o que se espera no ano seguinte? Pelo menos um título. Você entendeu? O que acontece? O Flamengo sucumbe. Ele cai. Ele não chega nem sequer em final. Fabinho, sabe qual que é o problema? Só para terminar aqui. Outra coisa. Então, a expectativa do torcedor, da mídia, ela é frustrante. Porque, olha, se o ano passado chegou na final da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana, então se esperava algum título, uma volta olímpica esse ano. Nem sequer no Campeonato Carioca isso foi possível. Veja só os equívocos do Flamengo e esse problema de caixa, de falta de dinheiro. Olha, Giovânio, Uribe, Henrique Dourado, Marlos Moreno, Rômulo. Quanto que esses caras custam por mês pro Flamengo? Vitinho. Você falou. Não, Vitinho não falei. Não falei. Não falei do mas Vitinho. Coloca na conta, a maior contratação na história do Flamengo. Não, mas tudo bem. O do Vitinho não está dando certo. Calma. Há que se esperar um pouquinho. Agora, esses caras estão lá há quanto tempo? Há 1 ano, pelo menos. Sem contar outros também. Você entendeu? Trauco. Quanto que Giovânio, Uribe, Dourado, Marlos Moreno, Rômulo, Rodolfo, jogadores que não são aproveitados. Quantos jogadores tem aí? 5 ou 6. Quanto custa cada jogador? Quanto custa cada eu fiz uma conta. por Quanto custa? Quanto custa? Não vou. Você acha que o Rodolfo é barato? 600 cruzeiros. Fazendo uma média aí. Você acha que o Rodolfo é barato? 2,5 milhões, 3. Eu também acho. Por mês. 3 milhões. Foi o cálculo que eu fiz. 3 milhões. Aí chega no final do mês, a conta não fecha. Por quê? Porque de maneira irresponsável assinaram contrato com esses jogadores sem ter condições de pagar. E outra coisa, eles não valem isso. Bem fez o André Sanches e o Romildo Bolzan quando foram atrás do ceifador. O ceifador queria uma grana extraordinária de luvas. O ceifador não foi o Andrés, era o Roberto ainda. Era o Roberto, tá certo, Roberto. Então o ceifador queria uma grana altíssima de luvas e de salário. Você entendeu? Então o que eles fizeram? Não vale. Além da liberação do Romildo Bolzan falou pra gente aqui. Ele deu uma entrevista pra nós aqui no rádio. Não dá. Ele é inconstante. Não dá. O dinheiro que ganha o Giovânio pra entrar em campo 2, 3 vezes por trimestre é um absurdo. E como é que o Flamengo contrata um atacante que há 2 anos e meio não marca um gol? Pois é. Indicação. E não está ganhando pouco. Lógico que não, porque não veio viria do futebol europeu. Não é que ele veio da Colômbia para cá, cujo dinheiro é desvalorizado em relação ao nosso real. Ele veio do Girona, da Espanha, que é uma filial do Manchester City, da Inglaterra. Quer dizer, então, como é que a gente pode dizer aqui que a administração do Bandeira é boa? Eu achei, naquele primeiro momento, quando ele estava zerando tudo, montando o time, aquele momento foi espetacular. Mas sabe o que acontece? Ele parece aquela criança que está tentando encontrar um pirulito, um doce, uma bala. E de maneira correta ela vai procurando até achar. A hora que ela encontra a bala, ela se lambuza toda. E por falar em bala, ô Flavinho, você que é mais ligado nessas coisas, né, religiosas, hoje é dia de Cosme e Damião. É verdade. Hoje aqui no Rio de Janeiro as crianças andam e as pessoas dão balas. Distribuem doces. Distribuem doces. Você pode entregar até mariolas podem entregar. Isso mesmo. Só que ninguém sabe o que é mariola. Ninguém sabe. Doce de banana. Depois eu falei. Sabe.